Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar aos seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, oh, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar aos seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos
Glórias a Deus, irmãos. Aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês neste dia, né? Hoje, nesta data, né? A gente quer levar até você um assunto muito importante para que vocês observem a destruição. Você sabe que Deus, Ele só constrói, Ele só faz o bem, né? De todas as maneiras, o bem é trazido da parte de Deus para nós. Mas eu quero que você, meu irmão, minha irmã, observe o motivo da destruição, né? Pessoas muitas vezes querem levar a vida através de loucuras, né? Querem tanger a vida através de bombardeios, maldade. E aí você observa, irmãos, as pessoas precisam de Deus para que não haja destruição. As pessoas precisam de Deus em Cristo Jesus para evitarem a destruição. Agora, irmãos, essa destruição ela só acontece por causa da loucura do homem. Entra Satanás no homem, aí o homem fica louco. Isso é muito profundo, irmão. Eu estudei muita Bíblia para me entender essas coisas, que a destruição só virá na terra por causa da loucura do homem. O homem fica louco. Você observa que uma pessoa normal, muitas vezes não fala certas coisas, irmãos, de uma maneira como se fosse um animal, uma pessoa sem raciocínio, uma pessoa que não tem cérebro. Aí foi tomada, irmão, essa pessoa pelo espírito mau, aí leva as pessoas, irmãos, do mundo inteiro à destruição. Veja bem, e aí você pode chegar, irmão, irmã, a esta conclusão, que por causa dos demônios entrarem numa pessoa, a pessoa fica louca, irmãos, louca. O demônio está lá, atiçando para fazer o mal, não é para fazer o bem. Porque quando irmãos, para se fazer o bem, aí entra o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é para se fazer o bem, é para concordar com aquilo, irmãos, que está certo. Você vê, de maneira geral, você pode colocar as pessoas até mesmo para votarem, que você vai ver como que as pessoas sabem perfeitamente o certo, a maioria. Aí você vê uma minoria, irmãos, muito pouca, querendo coisas loucas deste mundo. E aí, irmãos, vem a destruição. A destruição parte daí, de uma loucura de um homem ou de uma mulher que não tem Deus e deixou entrar muitos espíritos maus na vida dessa pessoa. E aí, meus irmãos, esses espíritos maus, eles entram por causa dos pensamentos e também do ódio que carrega no peito. O ódio, irmãos, quando a gente carrega dentro do nosso coração, ele fica propício, ele fica vulnerável a entrar mais maldade na vida dessa pessoa. Aí a situação vai ficando mais difícil. Vou citar aqui só um exemplo, irmão, de loucura, né? Que pelo homem, né, acha que é loucura. Mas nós que conhecemos a verdade de Deus, são demônios. São demônios. E demônios de destruição mesmo, porque eles não fazem nada de bom. É só destruição. Então, meu irmão, minha irmã,
Preste atenção, eu vou citar aqui um exemplo, só para você fazer uma recordação do que aconteceu há tempos atrás aí, né? Não tem muito tempo, não. Hitler. Se você acompanhar aqueles filmes de Hitler, você vai perceber, irmãos, a loucura deste homem. Ele estava agindo realmente como se não tivesse cérebro, se não tivesse uma consciência. Entendeu? E aí ele tomou aquelas decisões horríveis e morreram milhões e milhões de pessoas, né? Hitler é só um, né? De exemplo que eu estou citando agora, mas são muitos. Você mesmo sabe quantas pessoas, irmãos, que deixou a loucura tomar de conta deles, que a loucura é demônio, né? Deixou os demônios tomarem de conta deles e não tinha acordo, irmão, de paz, não tinha acordo de negociação. Eles não aceitam o negócio porque eles já estão loucos. Aí, irmãos, eles são capazes de até dar a sua própria vida, irmão, morrer naquele sistema horrível de loucura. Eles são dispostos, eles estão dispostos até a morrerem, porque dentro deles, irmãos, não tem o Espírito de Deus, tem o Espírito do diabo. Como o Espírito do diabo é um espírito de destruição, ele não se aquieta, ele quer forçar a barra de todo mundo, irmãos, e aí, veja bem, aí Jesus falou sobre as guerras nos finais dos tempos, né, irmão? Muitas guerras, muitas mortes, muitas coisas que muita gente nunca tinha visto isso e está vendo hoje. E a tendência, irmão, se essas pessoas continuarem no poder, loucos, né? Pessoas que não têm a mínima condição de estar no poder, irmãos, estão lá, atrapalhando quem quer trabalhar direito no país, né? Então essas pessoas estão loucas, e vão continuar, irmãos, fazendo mais loucuras ainda. E aí quando a pessoa perceber, aí é tarde demais. Então nós temos que ter uma consciência, irmão, limpa, tranquila, de que tem que haver mudança, irmão, no mundo inteiro, mudanças de colocarem pessoas com capacidade, irmãos, para governar as nações. Porque do jeito que eles querem governar, irmãos, matando as pessoas, obrigando as pessoas, né? Fazendo ditaduras horríveis para matar as pessoas, né? Para querer aquilo que eles querem. Poxa, pessoas que entraram ontem, irmãos, estão querendo mandar mais daquelas que já têm 40, 50 anos, que viveram a vida inteira, participaram de tantas coisas boas. Aí, irmãos, por causa da maldade deste século, querem mandar, querem pressionar, querem matar. Aí, meu irmão, pelo amor de Deus, aí eu fico aqui, caçando, procurando alguém que possa se interferir nesse negócio para que não aconteça isso, irmãos, porque isto aí, irmãos, aos olhos de muitos é loucura, e aos meus olhos são demônios, mas muitos demônios mesmo. Muitos demônios estão ocupando o corpo dessas pessoas para praticar o mal. E aqui eu quero citar um exemplo bíblico do demônio de Gadareno. O demônio de Gadareno, irmãos, era um homem cheio de demônios. Diz a Bíblia que ele tinha uma legião de demônios no corpo dele. Uma legião, irmãos, corresponde a 6.000 demônios. Olha só, 6.000 demônios. Aí o que acontece? Ficou louco, começou a fazer besteira. Se visse uma pessoa, matava. A polícia ainda conseguiu prender ele algumas vezes, e ele conseguiu, irmão, abrir os cadeados. Ele tinha uma força tão grande que cadeado ele quebrava com a maior facilidade, o demônio de Gadareno. E aí, meu irmão, ele teve que Jesus procurar ele, e Jesus foi e expulsou todos os demônios daquele homem. Eram 6.000 demônios.
E aí, meu irmão, aquele homem ficou bonzinho, curado, começou a praticar o bem, entendeu? Para mostrar para você que são demônios que se apossam do homem. Não é loucura. São demônios que se apossam, né? E aí praticam todo tipo de maldade. E o demônio de Gadareno, ninguém podia se aproximar dele, ele matava. Ele era horrível. Matava sem haver nem motivo da pessoa fazer algo contra ele para ele matar. Não tinha nenhum motivo. Ele chegava e matava as pessoas. O demônio era muito grande, era imenso a quantidade de demônios que ele tinha no corpo. Isso aqui, meu irmão, é só para mostrar para você por que para se governar um país ou para se governar o mundo, não podemos colocar pessoas loucas, né, aos olhos do homem. Eu sei que é demônios, e não é pouco não, são muitos demônios. E aí, meu irmão, se a gente não puder votar numa eleição em pessoas que vão consertar o país, aí, meu irmão, a situação vai ficar deplorável, vai ficar pior do que a Venezuela. Porque você pode observar, meu irmão, na Venezuela o que aconteceu. A pessoa pode querer governar, mas só quer riqueza para si. Aí o povo fica passando fome, morrendo de fome, comendo gato, comendo cachorro, comendo rato. Naquela situação. E aí, meu irmão, se não houver alguém de fora, porque dentro mesmo não tinha ninguém para lutar. Dentro desse país não tinha ninguém para lutar a favor de tirar uma pessoa dessa que estava só enricando, guardando muito dinheiro, muito ouro, tudo. E o povo morrendo de fome. E aí as pessoas olham e fica por isso mesmo. Então tem que ter alguém, irmãos, para se manifestar. Não pode ser assim. A gente não pode deixar o demônio dominar um país só para destruição. Porque você tem que observar que é muita gente passando fome. Muita gente precisando de comer, muita gente precisando de um salário, não tem. Porque a pessoa, você viu aí como é que estava a situação. A pessoa para ir numa padaria tinha que encher o carro cheio de dinheiro para comprar, às vezes, só 3 pães para comer. Porque o dinheiro não tinha mais valor de nada, porque o dinheiro estava todo concentrado na mão de quem não pode governar, não tem condição de governar. Tem pessoas, irmãos, que não têm competência de governar porque está louco. Aos olhos do homem está louco. Aí você não pode deixar, irmão, isso acontecer. Aí se não tiver outro país para se interferir nesse negócio, como é que vai ficar daqui a uns tempos, irmãos? Porque a população do Brasil, ela é muito maior do que a da Venezuela. A Venezuela, em relação ao Brasil, é pouca gente. E você vê o estrago que foi feito durante esse tempo, irmãos. O povo morrendo de fome, né? Então, tem que haver, irmãos, essa modificação. Os homens que estão lá em cima têm que se juntarem, conversarem seriamente, porque senão, irmãos, vai chegar a hora de faltar até mantimento para aqueles que estão lá em cima. Vai chegar o momento que vai faltar. Você está entendendo? Vai chegar o momento que vai faltar. Então, estas pessoas, irmãos, que estão lá em cima, têm que fazerem reuniões, conversarem e colocar o negócio sério. Não pode aparecer alguém lá para distorcer, para querer não aceitar. Vocês não podem deixar esse tipo de pessoa discordarem daquilo que está acontecendo hoje no nosso país, irmão. Tem que colocar pessoas que realmente conversem a favor de mudança, né? Tem que conversarem a respeito de uma mudança, irmão. Colocar pessoas que realmente possam governar um país sem fazer loucura.
Porque, irmãos, com a loucura, destrói tudo. Destrói tudo. Porque, irmãos, a parte mais horrível da destruição, em primeiro lugar, irmãos, é a pessoa estar endemoniada, né? Que muitos chamam de loucos, mas está totalmente endemoniada. Aí o demônio, irmãos, o demônio que está na pessoa quer destruir. E essa pessoa nem sabe que dentro dele tem o demônio, que o demônio ele quer destruir. A Bíblia diz que o demônio, o Satanás, veio para matar, roubar e destruir, então ele entra no homem. Você está entendendo? Muitas vezes o homem nem sabe disso, mas é Satanás que está usando ele. Por quê? Porque o Satanás, irmão, ele entra no coração do homem. Aí ele dá voz à alma do homem para praticar o mal. Veja bem, Satanás ele entra no coração do homem. Aí ele pega, manipula a alma do homem. Fica dando ordens que ele tem que fazer assim, 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 assim. E ele obedece, sabe por quê? Porque é no coração dele, irmãos, que já está o mal. Não tem como fazer o bem se você está com o coração contaminado com o diabo dentro de você. Você está entendendo, irmão? É muito profundo isso, irmão. Eu estou com 30 anos no Evangelho, eu li muito a Bíblia. E eu também orei muito a Deus para me dar discernimento, sabedoria, para poder pregar essa palavra, para que as pessoas saibam, irmãos, que muitas vezes não é a pessoa, é o demônio que está naquela pessoa. Só que ela deu lugar, aí não quis Deus, é contra Deus o tempo todo, aí o diabo gosta. Você está entendendo? Quando a pessoa é contra Deus o tempo todo, irmãos, aí quem se alegra é Satanás. Satanás se alegra, porque ele quer praticar maldade. Você está entendendo? O país está perdendo, né? A guerra tá horrível, já morreu praticamente quase todo mundo. Mas como o Satanás está dentro do homem, ele quer que destrua mais. Você está entendendo? Ele quer que destrua mais, ele quer que mate todo o país, quer que não fique nenhuma. É por isso que eles continuam contra, todo o tempo contra, porque não é ele, não é a pessoa. É Satanás, porque ocupou o coração do homem. Isso é muito profundo, irmãos. Eu vim para Cristo e graças a Deus hoje eu entendo o que está acontecendo nas nações do mundo, irmãos. Hoje eu entendo isso. Eu quero aqui para você ouvir uma pregação. Não vai demorar, não, é coisa rápida, só que você vai ter, irmãos, uma certeza que aconteceu há tempos atrás aqui, que você vai ficar impressionado o porquê de tudo isto. Vocês podem observar, irmão, todas essas pessoas que não concordam com o bem, é Satanás. E o Satanás, irmão, ele não está nem aí para perdas, acabar com tudo, ele quer matar. A finalidade de Satanás, irmão, aqui na Terra, é matar o ser humano para poder, irmãos, conseguir, diante da maldade, dele não ir só para o lago de fogo, ele quer levar a humanidade com ele. E é por isso que ele quer matar as pessoas no pecado. Porque as pessoas não têm salvação. No pecado, não. Tem que haver arrependimento para poder ter salvação. E Satanás quer pegar, entrar no coração do homem para a prática do pecado, da maldade e da destruição. Por isso que nós temos que ter Cristo dentro de nós, irmãos, para a gente ter uma visão melhor da vida. Senão vai ficar essas visões aí, erradas, de querer continuar uma coisa dessa que você está vendo que está tendo destruição, irmão. Você está vendo a destruição. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. E se você quiser assistir, a original, pode assistir. Eu vou aqui colocar e você pode assistir o original. Tá bom, irmão? Porque a gente, irmão, precisa conhecer a verdade. Porque se nós não conhecermos a verdade, irmão, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil, irmão, da gente vencer esse mundo. Porque esse mundo é cheio de demônios. E aí, meu irmão, eu vou aqui colocar esta pregação aqui. É pouca coisa, mas você já vai
entender a guerra que deveria acabar com todas as guerras terminou. E pouco mais de 20 anos depois, em 1939, o mundo mergulhou novamente no conflito, mas dessa vez em uma escala que ninguém estava preparado para enfrentar. Mais de 70 milhões de mortos, cidades inteiras reduzidas a escombros e uma violência que ultrapassou qualquer limite conhecido. Mas essa guerra não começou em 1939. Ela começou com um acordo. Um acordo que tentou encerrar a Primeira Guerra, acabou preparando o terreno para a próxima. Para entender a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa voltar para o fim da Primeira. Em 1919, líderes mundiais se reuniram em Paris. O objetivo era simples: encerrar a guerra e garantir que ela nunca mais acontecesse. Mas o resultado foi outro. O Tratado de Versalhes não foi apenas um acordo de paz, foi uma punição. A Alemanha foi responsabilizada pelo conflito, perdeu territórios, teve seu exército drasticamente reduzido e foi obrigada a pagar indenizações gigantescas. A ideia era impedir uma nova guerra, mas criou outra coisa: ressentimento. Nos primeiros anos da República de Weimar, a economia entrou em colapso. Em 1923, a hiperinflação atingiu níveis extremos. O dinheiro perdeu o valor em questão de horas. Pessoas carregavam sacos de notas para comprar comida. Mas esse colapso não durou para sempre. A crise foi controlada. A economia se estabilizou. E a Alemanha viveu um breve período de recuperação. Mas o trauma ficou. A memória do caos, da fome e da perda total de controle. E foi esse medo que mudaria tudo alguns anos depois. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebra. A crise atravessa o oceano e atinge em cheio a Alemanha. A recuperação dos anos anteriores dependia de empréstimos americanos. Quando esse dinheiro desaparece, tudo desmorona, empresas fecham, bancos quebram. O desemprego explode. Milhões de pessoas ficam sem renda. E o medo volta. Não como em 1923, mas com a lembrança viva daquele colapso. A população não queria mais instabilidade. Queria ordem, controle, respostas rápidas. Foi nesse cenário que o discurso radical ganhou força. Adolf Hitler prometia tudo aquilo: reverter o Tratado de Versalhes, reconstruir a economia, restaurar o orgulho alemão. Mas seu projeto ia além. Ele defendia expansão territorial e uma ideia de pureza racial.
Em 1933, ele se torna chanceler e, em pouco tempo, desmonta a democracia por dentro. Partidos são proibidos, a imprensa é controlada, o poder se concentra. Em 1934, após a morte do presidente Hindenburg, Hitler assume controle total. Agora, a Alemanha não era mais uma democracia, era um regime totalitário. Antes da guerra começar, um acordo inesperado muda tudo. Em agosto de 1939, Alemanha e União Soviética assinam um pacto de não agressão, o Pacto Molotov-Ribbentrop. Publicamente, era um acordo de neutralidade, mas havia um detalhe secreto: a divisão da Europa Oriental. A Polônia seria repartida entre os dois. Hitler garantia que não enfrentaria uma guerra em duas frentes. Stalin ganhava tempo e espaço. 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Dias depois, França e Reino Unido declaram guerra. A Segunda Guerra Mundial começa. Mas não como antes, sem trincheiras, sem longas paralisações. Agora, a guerra se movia. A estratégia ficou conhecida como Blitzkrieg. Mas esse nome não era usado pelo exército alemão. Na prática, era uma guerra de movimento, criada por necessidade. A Alemanha não tinha tropas suficientes para uma guerra longa de desgaste. Então, apostou na velocidade. Tanques avançavam em pontos específicos, a aviação atacava alvos estratégicos. E a comunicação por rádio permitia decisões rápidas. A guerra agora atravessava cidades. E não havia mais linha de frente. Enquanto isso, muitos soldados ainda marchavam a pé, ou com apoio de cavalos, mas o impacto era devastador. Em poucas semanas, a Polônia foi derrotada. E no dia 17 de setembro, a União Soviética invade pelo leste. A Polônia deixa de existir. A guerra mudou de escala. Não era mais só entre exércitos, era total. Cidades passaram a ser alvos, indústrias foram bombardeadas. E civis entraram diretamente no conflito. Londres foi atacada por meses, mas resistiu. Enquanto isso, a Alemanha dominava a Europa. A França caiu. Países foram ocupados. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo. Dentro do próprio regime nazista. A guerra não era só territorial, era ideológica e racial. Milhões de pessoas passaram a ser perseguidas sistematicamente, principalmente judeus. Leis retiraram seus direitos, negócios foram fechados, famílias foram separadas. E então veio a escala industrial da morte. Campos de extermínio. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados. O Holocausto não foi um efeito colateral da guerra.
Ele era parte do projeto. Ao mesmo tempo, a guerra avançava. Em 1941, Hitler invade a União Soviética. Uma decisão estratégica arriscada e que mudaria o rumo do conflito. O território era imenso. O inverno, brutal. E a resistência soviética, inesperada. O inverno não perdoava. E cada rua virava uma batalha. No mesmo ano, o Japão toma sua decisão. Ataca Pearl Harbor. O ataque veio do céu e mudou o rumo da guerra. A frota americana foi atingida ainda ancorada, sem chance de reação. Em menos de 2 horas, mais de 2.000 americanos estavam mortos. Os Estados Unidos entram na guerra. Agora, o conflito era global e total. Até nos detalhes. A guerra acelerou invenções. A caneta esferográfica, por exemplo, foi adaptada para não congelar em aviões. E tecnologias como freios a disco foram aprimoradas para pousos em pistas curtas. A partir de 1943, o cenário começa a mudar. A Alemanha perde força. No leste, sofre derrotas decisivas. No oeste, os aliados avançam. Em 1944, desembarcam na Normandia. A guerra voltava para a Europa. A pressão vem de todos os lados. O território diminui. A economia colapsa. O regime começa a ruir. Em abril de 1945, Berlim é cercada. Hitler se suicida. Pouco depois, a Alemanha se rende, mas a guerra ainda não terminou. No Pacífico, o Japão continuava lutando. Mesmo sem recursos. Mesmo com perdas enormes. Internamente, a rendição já era discutida, mas ainda não havia decisão. Então, em agosto de 1945, a primeira bomba atômica é lançada em Hiroshima. Dois dias depois, a União Soviética declara guerra ao Japão. E no dia seguinte, uma segunda bomba atinge Nagasaki. Agora, a derrota era inevitável. O Japão se rende. A Segunda Guerra Mundial chega ao fim. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais devastador da história. Dezenas de milhões de mortos, cidades destruídas e uma nova disputa começando.
a Guerra Fria. Mas essa guerra também teve histórias menos conhecidas. Histórias que aconteceram longe da Europa, inclusive no Brasil. Soldados brasileiros foram enviados para lutar na Itália. Eram chamados de pracinhas. Usavam o símbolo de uma cobra fumando. Porque diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Muitos eram jovens do interior. Nunca tinham visto neve, nunca tinham visto montanhas e, de repente, estavam lutando no inverno europeu. Mas isso é uma outra história. É um assunto. Glórias a Deus, irmãos. Vocês ouviram aí, né, irmãos? Se caso vocês quiserem assistir o original, eu vou passar aqui para vocês assistir o original, né? Para você ver, irmãos, a situação. Para vocês verem a situação da guerra, irmãos. Ela destrói. E aí, meus irmãos, por que ela destrói? Porque, irmãos, homens que não querem fazer o certo, querem fazer coisas erradas, e aí os outros países veem, irmãos, a situação do povo. Porque quando você vê o povo sofrendo, passando fome, pessoas vivendo aleatoriamente, irmãos, sem nenhum recurso, sem nada. E aí, irmãos, outros países observam isto e entram, irmãos, para defender, porque tem pessoas de Deus na face da terra, tem muita gente de Deus na face da terra. E aí elas veem um negócio desse, irmãos, acontecendo, e ninguém fica só olhando. E Deus lá do céu esperando que o homem tome alguma posição. Lá do céu, irmão, Deus fica só olhando para que o homem tome alguma posição com relação à maldade. É muita maldade, irmãos. Aí você é obrigado só a ver sem poder fazer nada. É difícil, irmãos. É difícil um negócio desse. Aí você vê pessoas acumulando muita riqueza, tirando tudo dos cofres para se beneficiar e deixar o povo, irmão, morrendo de fome. E outro detalhe, tudo tem um começo, eles começam bem, ajudam e depois, irmão, cessa tudo. Aí o povo fica passando fome. Que tem outros países que estão nessa situação também, que estava tudo bem, eles começaram bem, ajudaram e depois, irmãos, hoje estão lá passando fome. Você conhece as histórias de outros países que está pior do que a Venezuela também. E aí, meu irmão, pense nisto. E eu vou colocar aqui o último hino para a glória de Deus. Pense, vá pensando, que o negócio é forte. Não é brincadeira não, irmão. Não é brincadeira. Aleluia. Glórias a Deus. Nunca mais ele é o mesmo homem nunca mais. Depois que ele conhece o amor de Jesus Cristo e todo bem que ele faz, nunca mais ele é o mesmo homem nunca mais. Depois que ele conhece o amor de Jesus Cristo
o mundo não lhe satisfaz. Tenho visto imprudentes passar a ser competente e ser um grande cidadão. Tenho visto homens perdidos ser agora convertidos com a Bíblia em sua mão. Tenho visto um homem mau, perigoso, traiçoeiro, valente como leão, ser agora um cordeirinho dominado bem mansinho e com Jesus no coração. Nunca mais ele é o mesmo homem nunca mais. Depois que ele conhece o amor de Jesus Cristo e todo o bem que ele faz, nunca mais ele é o mesmo homem nunca mais. Depois que ele conhece o amor de Jesus Cristo, o mundo não lhe satisfaz. Tenho visto pistoleiros, assaltantes, cangaceiros vir das trevas para a luz. Temos visto macumbeiros, feiticeiros, pais de santos se entregarem para Jesus. Eu já vi mulher da vida vir chorando arrependida aceitar o Salvador. Eu já vi homem drogado deixando a droga de lado e dando glórias ao Senhor. Nunca mais ele é o mesmo homem nunca mais. Depois que ele conhece o amor de Jesus Cristo e todo o bem que ele faz, nunca mais ele é o mesmo homem nunca mais. Depois que ele conhece o amor de Jesus Cristo, o mundo não lhe satisfaz. Temos visto em nosso meio Jesus salvando pessoas condenadas à sepultura. Conhecemos pecador que Jesus já transformou numa nova criatura. Conhecemos marginais que eram homens nocivos e faziam mal ao povo. Hoje grandes consagrados dentro da sociedade, eles nasceram de novo. Nunca mais ele é o mesmo homem nunca mais. Depois que ele conhece o amor de Jesus Cristo e todo o bem que ele faz, nunca mais ele é o mesmo homem nunca mais. Depois que ele conhece o amor de Jesus Cristo, o mundo não lhe satisfaz.